mas em todas elas a gente consegue aí ter êxito de utilização, tá? A gente tem aí o exemplo, tem a ferramenta Plagium, tem-se até o site dela, a gente pode baixar pelo Google Play, plagium.com. E essas ferramentas, elas auxiliam a gente aí nessa verificação do conteúdo. A gente teve uma experiência aí, os alunos hoje do terceiro ano, mas foram meus alunos ano passado no segundo, são meus alunos hoje no terceiro. A gente teve uma experiência aí de plágio aí em alguns trabalhos, acho que os alunos lembram aí, tem alguns dizendo aí que estão traumatizados pela experiência. Eles plagiaram os trabalhos, acharam que eu não ia rodar o trabalho no plágio, acabei rodando e verifiquei aí todos os trabalhos plagiados. Apenas o da Camila aí, a Camila Soares, estava muito bom o trabalho, mas nas duas últimas páginas ela depois confessou para mim, né, ficou com preguiça e acabou plagiando as duas últimas páginas do trabalho. Mas também não passou despercebido, certo? Então, a gente tem a ferramenta Plágio, a gente tem uma própria ferramenta da Microsoft que a gente pode utilizar aí, que é um farejador de plágio que a gente pode utilizar junto com o Microsoft Word. A gente tem a ferramenta Plagios, certo? Plagios com S e Plagium com M no final. São as ferramentas que a gente tem uma utilização maior. Tem a Plagiarisma e tem a Plag.pt. Ou seja, fora essas, a gente tem diversas outras ferramentas aí que a gente faz utilização para verificar a utilização desse plágio. E a gente sabe que é um crime, né, que está sendo cometido, passível até de uma pena aí de reclusão. Não lembro agora quanto tempo. Mas ter um pouco de cuidado, porque a gente está se apropriando de um conteúdo intelectual de outra pessoa e dizendo que é nosso, né? Pois é, eu acho que essa é a grande preocupação que a gente tem que ter, né? As pessoas se escondem muito atrás das câmeras, se escondem muito, né, atrás do teclado, achando, ontem a gente discutiu isso aqui, o professor Jorge foi quem abordou essa questão, se esconde muito atrás do celular, quando na perspectiva de achar que isso nunca vai ser encontrado. Cada vez mais a gente vê que uma das coisas que ficam extremamente mais evidentes são os chamados crimes cibernéticos, onde há uma tendência cada vez maior de alguns profissionais da área de peritos forenses digitais identificarem, né, de onde parte determinados tipos de informações falsas. Nós estamos, por exemplo, vivenciando isso agora, né, um processo, inquérito que está tramitando no Supremo Tribunal Federal sobre as fake news promovidas dentro do governo federal. Então já começaram a identificar de onde partiram essas informações, essas mensagens. E vai se chegar, sem a menor sombra de dúvida, né, ao equipamento, à pessoa que promoveu isso. Então, a ética, ela é um instrumento fundamental. Eu costumo dizer muito aos meus alunos, quando eu trabalhava como coordenador de curso, eu dizia nas comemorações de final de aula, de curso, eu dizia sempre o seguinte, eu disse, olha, vocês terminaram o curso, são excelentes profissionais, deverão exercer as suas funções, mas antes do exercício de qualquer função, aquilo que deve ter como referência primordial no exercício de qualquer profissão, seja ela qual for, é a ética, né? É ela que baliza, é ela que demonstra claramente o respeito ao próximo, o respeito àquilo que está fazendo. Então, eu entendo que a ética ela deve perpassar, né? Dentro de se a gente for analisar aqui, dentro da matemática, por exemplo, aquele conceito de conjunto, né? Aí você vai ter diferentes áreas, como a área social, a área profissional, a área pessoal. A ética está, né, digamos assim, no meio ali do processo, fazendo a interseção. Então, vamos pensar de maneira ética, né? Porque na hora em que você trabalha com ética, com a mais absoluta certeza, as pessoas que convivem com você no seu dia a dia, junto de você, vão identificar
que você é um profissional qualificado, sem a menor sombra de dúvida. Então, a formação é fundamental, mas a ética, ela serve como instrumento aí de reforço. Agora, veja, eu falei agora há pouco a respeito, por exemplo, da questão das delegacias. Hoje em dia, você tem aqui no governo do estado de Pernambuco mesmo, isso começou em São Paulo, mas Pernambuco já dispõe de uma delegacia que trata exclusivamente dessa questão de crimes digitais, né? Eu não sei se o professor Anselmo tem alguma coisa em relação a essa questão das legislações que tratam desses problemas relacionados a crimes digitais. Alguma coisa, meu amigo? Olha, isso tem evoluído muito, cada vez mais a justiça, né, tem ido atrás desse pessoal. O que a gente mais vê aí é a Polícia Federal cada vez mais se equipando, né, de forma a buscar esse possível, né, omissão que a pessoa pensa que está fazendo. Então, existem aí várias tecnologias, né, para saber de onde veio isso. Então, rastrear tudo isso, a gente vê, né, leis apropriadas aí, né, se eu não me engano, Carolina Dickmann, outras aí que eu não me lembro. Então, tudo isso tem contribuído para que as coisas, eu nem diria que melhore um pouco, né? Porque quando eu vejo, assim, alguns crimes que a pessoa compra vamos dizer assim, pela internet, e, de repente, ela está sendo usada e o dinheiro dela vai para uma outra conta, e eu fico pensando, né? Que conta é essa que o bandido vai lá e tira o dinheiro e a polícia ainda não acha? Mas eu acho que a busca essa excelência está cada vez maior, né, e cada vez mais está se buscando isso. Então, a justiça e a lei já tem uma lei própria, e cada vez mais eu acho que esses crimes vão ser punidos. Eu acho que a punição ainda é muito branda, né? A pessoa pagar aí com cesta básica, com visitar asilo. Eu acho que as penas talvez tenham que ser um pouco mais severas, que é para que as pessoas pudessem tomar, ficar um pouco mais com medo, né, de fazer esse tipo de coisa. É isso. Professor. Pois não, professora. Eu acredito também que treinamento para essas pessoas, sabe, eu já tive, assim, aproximação com algumas pessoas que precisaram, né, desse tipo de serviço, inclusive na própria delegacia de crimes cibernéticos que tem aí em Recife. E quando você vê, as pessoas que trabalham lá ainda são muito leigas em relação o que diz a legislação, até como eles devem dar o suporte a essas pessoas, que também eu acho que é uma coisa que não é humanizado. Uma pessoa que foi lesada pela rede virtual, querendo ou não, existe um dano aí, né, moral, enfim, diante de inúmeras pessoas que nem conhecem, mas está viralizando aí sua imagem, enfim. Mas aí você vê que, além da falta de humanização, você vê que eles não são preparados para isso, né? Falta, acho que, um pouco de treinamento dessas pessoas que lidam com isso. Eu senti essa carência, e digo porque eu via uma pessoa bem desesperada numa situação como essa. Pois é, Tati. A legislação... Pois não, diga. Interessante disso é que o Brasil, ele é um dos países mais avançados. Tá? Agora? O Brasil é um dos países mais avançados de leis de crime tecnológico, tá? Então é bom a gente citar isso também, porque a gente sempre, quando fala no Brasil, a gente sempre pensa que o Brasil, mas nós... Então, o que a gente tem? A gente tem a lei completa no papel, e como a professora Tati falou, o que está precisando realmente é interpretação maior da lei e mais preparo das pessoas para que ela possa ser aplicada. É isso aí. Desculpa aí. Eu até, obrigado, Anselmo, tá? Eu até reforço, Anselmo, não só a formação, né, mas a divulgação
A divulgação via diferentes mídias, via rádio, via TV, porque isso, de uma certa forma, também faz com que não só as pessoas que, em algum momento, porventura, pensem em desenvolver alguma coisa que venha prejudicar terceiros através de uma fake news, né, ou através da adulteração de alguma, através de uma rede social, né, ou na perspectiva, por exemplo, como a gente está vendo agora, não sei se vocês têm tido conhecimento, mas o uso do acesso às contas bancárias desse processo que o governo federal está fazendo, do abono, do auxílio de emergencial, que está sendo pago de R$ 600 para algumas pessoas, tem muita gente que está perdendo dinheiro, porque tem muita gente conseguindo acessar as contas da Caixa Econômica Federal e fazendo a retirada desse dinheiro. Então, isso é muito perigoso também. Então, reforçando, além do fato, né, e aí o fato de você ter um país que tem uma boa legislação, como é o nosso caso, a gente tem uma excelente legislação, por exemplo, em relação à questão relacionada aos adolescentes, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é um dos melhores do mundo, né? A nossa Constituição é uma das melhores do mundo, mas, no entanto, boa parte da população desconhece, né? E, por que não dizer, alguns juristas, quando vão efetivamente fazer com que a lei seja aplicada, também não sabe aplicar de maneira correta. Então, eu diria o seguinte, nesses casos aí, em que você tem uma legislação que não tem o rigor da punição que deveria ter, ela tem que, na verdade, começar a fazer com que o instrumento de penalização ele seja mais efetivo. Não precisa necessariamente você botar o cara atrás das grades, de forma nenhuma, mas eu posso usar outros instrumentos punitivos de maneira tal que não só aquela pessoa que foi, que está sendo, digamos assim, penalizada, porque ela cometeu algo, né, de errado, um delito, por exemplo, ela tenha um nível de penalidade que fique exposta. E essa exposição, com a mais absoluta certeza, vai fazer com que ela, com o passar do tempo, reveja tudo aquilo que ela promoveu. Então, o que falta, na verdade, além da legislação, da identificação, da tipificação do problema, é um instrumento de penalização que seja mais eficiente e mais eficaz. Isso a gente não tem ainda. E, infelizmente, os nossos legisladores não têm o domínio, como o Tati bem colocou, né? Foi uma delegacia. Chegou na delegacia, esperava ter uma delegacia especializada, esperava ter um atendimento coerente e não teve, né? Um atendimento de profissionais que lidam justamente com a legislação. E esses profissionais não têm o domínio, né? É porque falta informação? Não. É porque falta evidências desse tipo de crime? Também não. É falta efetivamente de um estudo, de uma formação, de uma capacitação mais adequada para isso. Ok? Eu não sei se o professor Alberto, né, teria alguma coisa para colocar em relação a alguma experiência ou alguma vivência que ele possa ter visto no que diz respeito à questão de fake news na sua vida pessoal ou profissional. Professor João Álvaro, não é diretamente experiência minha, tá? Mas eu posso dizer a você e aos demais, tá, que experiência de organização de evento relacionado a esse tema, nós já tivemos na Escola Técnica de Camaragibe, tá, até Alcides Nascimento Lins, trazendo o representante da Polícia Federal, porque fake news, os crimes cibernéticos são apurados pela Polícia Federal. E aí, o Rodrigo Santoro, que ele fez uma fala muito pertinente sobre as criminalidades e as penas cabíveis a esse tipo de crime. Tá? Dizendo, inclusive, que a gente pensa que repostar um fake news e apagar depois, a gente se livrou do assunto. Não, tá? Vai ficar registrado no teu celular, vai ficar registrado na tua conta, e a Polícia Federal tem equipamentos altamente tecnológicos que conseguem rastrear toda essa rede de fake news, certo? Então, a gente precisa ter o máximo de cuidado possível quando recebe alguma coisa, e aí ele foi pontual em dizer, você receber não é crime repassar.